Oi pessoal, tudo bom? A Prof tá aqui pra gente conversar sobre produção de textos, ok? Quando eu quero conversar com alguém, eu escolho as palavras que eu vou utilizar para que aquela mensagem fique bem clara, para que a pessoa com quem eu estiver conversando entenda bem o que eu quero dizer. Quando eu vou fazer um texto, o processo é o mesmo. Eu também preciso pensar naquilo que eu quero dizer para quem for ler o texto entender certinho a minha mensagem, ok? E se tratando de redações escolares, o que a gente tem que observar? Vários aspectos que fazem parte daquele texto, ok? A prof preparou um material para que a gente possa usar e conversar tanto agora quanto nas nossas aulas virtuais, ok? Num primeiro momento, tá aqui o materialzinho, tá? Eu sei que fica ruim de ler no vídeo, mas depois a gente vai conversar melhor sobre isso na aula virtual e esse material vai ser encaminhado também para os pais, tá? O primeiro cuidado que eu tenho que ter quando eu vou produzir o texto é ter atenção àquela proposta. Falar sobre aquilo que o professor pediu. Ah, é para fazer uma redação sobre um dia do circo. Então não posso falar sobre a praia, eu tenho que falar sobre o circo, ok? Outra questão muito importante nos nossos textos é observar a nossa letra na hora de escrever. Tem que ser letra legível, pessoal. Esses passos que estão enunciados aqui, eles dizem exatamente essas coisas que eu tô falando para vocês. Ter capricho, letra legível, observar os espaços na folha, ou seja, o espaço de início de parágrafo, o espaço final da margem, se a palavrinha não coube toda na linha, saber separar a palavra na sílaba direitinho para poder continuar na linha seguinte. Ver se aquelas ideias, depois de o texto pronto, fazem sentido. Para isso, eu preciso ler o que eu escrevi. Ler tudo de novo, lá desde o início, para ver se está fazendo sentido ou não, tá? Sempre existem formas específicas de texto. Quando vocês recebem a proposta, tem que ter bastante atenção a essa forma que é solicitada. Se é um texto poético, uma poesia, por exemplo, a gente pega, coloca um versinho embaixo do outro, dá mais espaço da margem, ocupa aquela folha daquele padrão, tá? Um texto narrativo, por exemplo, já é distribuído em parágrafos, tá? Não esquecendo que, se tratando de narração, o mínimo que eu preciso na redação são 3 parágrafos, tá? O parágrafo de início, o do meio e o do fim, tá bem? Então, esse material vai todo para vocês, para a gente poder ler e conversar mais sobre isso, tá? Mas é muito importante que vocês pensem nessas questões e atentem para isso que a prof está dizendo, tá? Quando a gente está fazendo o texto, eu não posso começar o texto de qualquer coisa, de qualquer forma. Eu não posso começar um texto do meio ou do fim. Então ele é bem distribuído em partes. Eu penso o que eu quero falar, sobre o que vai ser aquela história, quem vão ser os personagens, quando essa história aconteceu e como ela vai acabar. Para isso, pessoal, a gente pega e no início, por exemplo, eu tenho esses indícios aqui que eu tô começando o texto. Por exemplo, eu posso começar com era uma vez, certo dia, um dia, tá? Numa manhã, certa noite, num belo ano, numa época distante e assim por diante, pessoal. Existem várias formas de eu começar o texto, várias expressões que eu posso utilizar para dar indício de que ele está de fato começando. No meio do texto, ou seja, no que eu chamo de desenvolvimento, parágrafo de desenvolvimento, eu posso começar o meu parágrafo utilizando algumas expressões, como por exemplo essas aqui, ó. Então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de, entre outras formas de eu continuar o texto lá no meio, dando ideia de que aquele argumento vai ser desenvolvido, tá? E por fim, lá no final, ou como a gente também chama, conclusão do texto, eu posso utilizar expressões para dar início a essa conclusão, como por exemplo, e assim, finalmente, foi assim que, por isso, e depois disso, portanto, e viveram depois desse dia, entre outras expressões, tá? Todas elas dão indício de que o meu texto está acabando. Então, eu sempre procuro fazer tudo bem distribuído no papel. Parágrafo, a gente pega, a gente já tinha conversado em aula sobre isso, 2 dedinhos a gente dá da margem para começar o parágrafo e depois a gente segue escrevendo e assim por diante.
Aqui eu tenho, mas aqui a gente não vai conseguir ler, é só para vocês verem uma distribuição do texto no papel, ou seja, ó, a gente observou o espaço inicial do parágrafo. Isso aqui, ó, é a margem que eu tenho que respeitar, eu não posso ultrapassar as margens, tá? Cada parágrafo ele é indicado pelo espaço inicial e assim por diante, tá, pessoal? Isso é mais ou menos para a gente ter uma noção de como o texto deve se distribuir naquela folha, ok? Em aula a gente vai conversar bem mais sobre isso, mas eu já queria deixar conversado com vocês alguns aspectos, porque nós vamos fazer um trabalho sobre isso, ok? Então eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Esse material que a prof mostrou aqui no vídeo vai para os pais de vocês, a prof vai encaminhar tudinho para os pais, e na nossa próxima videoaula nós vamos discutir tudo isso também, tá bem? Um grande beijo, fiquem com Deus, se cuidem e fiquem em casa.